Essa aula é sobre reciclagem e reuso. E por que nós precisamos falar em reciclagem e reuso? Eu acho que é meio óbvio na nossa disciplina de ecodesign ou de design e meio ambiente. São estratégias para desenvolver projetos mais amigáveis ambientalmente, né? A gente ouve essa palavra reciclagem e a gente automaticamente associa a sustentabilidade. Mas vocês já pararam para pensar que essas estratégias de fazer projeto mais amigáveis ambientalmente, elas precisam começar a ser pensadas lá no comecinho do projeto? E é sobre isso que nós vamos falar agora. Quando a gente pensa, né, em sustentabilidade no projeto, isso precisa ser pensado desde o começo do projeto, né? Porque, de acordo com o que está mostrando esse gráfico aqui, né? Olha, aqui vamos pensar que isso aqui é uma linha do tempo no desenvolvimento do projeto, né? Aqui no começo do projeto, a gente tem ainda poucas decisões tomadas, então o nosso grau de liberdade é muito maior para a gente ajustar, né? Todas as condicionantes, todas as variáveis, né? De acordo com o objetivo que a gente precisa atender nesse projeto, né? Mas conforme a gente vai avançando aqui na linha do tempo e as decisões vão se consolidando, né? O nosso grau de liberdade é cada vez menor, né? O nosso grau de decisão ele vai se impondo, a gente vai fechando decisões e conforme o projeto avança, fica cada vez mais difícil a gente modificar certos aspectos, né? E a gente inserir novos elementos, né? Porque o projeto é uma atividade complexa, né, e ele demanda, né, diversos fatores diversos de diversas áreas do conhecimento, mas também, né, de possibilidades técnicas e de execução que ao longo desse desenvolvimento vão ficando cada vez mais limitadoras, né, das nossas escolhas. Então, pensar nesse projeto sustentável precisa ser desde o comecinho, né, como partido de projeto mesmo. Quando a gente fala em possibilidades de reciclagem relacionada ao projeto, né, a gente está falando basicamente de dois fatores, tá? O primeiro deles é que a gente pode empregar materiais reciclados nos nossos projetos, né? Ou adotar materiais de reuso, né? E a gente vai falar disso aqui para frente. E também, né? Uma coisa não exclui a outra. A gente pode fazer a gente pode usar as duas frentes de projeto e reciclagem, né? Que é também projetar para que os materiais utilizados possam ser reciclados no futuro ou reutilizados ao máximo. Então a gente precisa pensar numa certa desmontagem para isso, né? E projetar para desmontagem, né? Principalmente, tá? Quando a gente fala em reciclagem, né, isso pode ser entendido de diversas maneiras, né, e todas elas são reciclagem, embora mais para frente eu vou falar para vocês, mas nem todas elas nem todo tipo de reciclagem pode ser 100% adequado ambientalmente, tá? Então, segundo essa fonte aqui, que tem um nome Lundberg, eu não sei exatamente se é esse nome, né, essa pronúncia, a gente tem aqui, né, basicamente 4 modos de reciclagem, tá? O primeiro deles é o reuso. O reuso pode ser considerado um tipo de reciclagem, né? É quando o material ou partes que podem ser utilizadas novamente, quando tem material ou partes que podem ser utilizadas novamente, às vezes após serem recondicionadas, né? Como a gente já viu lá na economia circular, né? Essa coisa do reuso. Geralmente isso tem um valor mais acessível, né? Porque ele não requer muito beneficiamento nem transformação do produto. Geralmente o reuso é simplesmente tirar de um uso e colocar em outro, né? E só passando por uma simples manutenção, muitas vezes. Tem a reciclagem energética, né? Materiais não tóxicos que possam ser queimados, aproveitando-se a energia para aquecimento, né? Essa parte de reciclagem energética, a gente pode dizer que nem sempre ela é
ambientalmente adequada, né? No caso dos plásticos, por exemplo, né? Quando se faz a reciclagem energética, que é a queima desse material, né? Ele está emitindo CO2 para a atmosfera, então a nossa principal questão ambiental hoje é o aquecimento do planeta, né? E a gente sabe que quanto mais a gente queima coisas no planeta, mais CO2 a gente está emitindo e mais a gente está colaborando para reter o calor na atmosfera, né? Então, isso é problemático, né? Tem a decomposição, que é uma forma de reciclagem também, né? Materiais orgânicos naturais, alguns polímeros sintéticos e alguns metais podem ser decompostos naturalmente ou por métodos químicos ambientalmente amigáveis. E aí a gente põe isso em questão, né? Alguns métodos químicos ambientalmente amigáveis e talvez nem todos, tá? Eu vou colocar uma reportagem para vocês lerem, né, sobre a questão da reciclagem dos plásticos, né, e como isso é problemático, e nessa reportagem, essa tal da reciclagem química, ela é abordada também, e a gente ainda tem muitas dúvidas, né, com relação a esse processo, se de fato é sustentável ou não, né. A corrosão, compostagem ou putrefação podem ser exemplos de decomposição, e aí quando é uma decomposição natural, e existe hoje em dia um tipo de reciclagem química forçada, né, com outras substâncias químicas e tal, que está abordada um pouco nessa reportagem que eu vou pôr como material para vocês lerem. Além disso, a reciclagem de material mesmo, né? Quando o material é refundido ou reprocessado para fabricação de novos produtos, como acontece com os plásticos mesmo, com os vidros, né? Que são 100% e infinitamente recicláveis, e os metais também, que são 100% recicláveis. Quando não é possível reciclar o material, nem reutilizar esse material, né? A deposição, que é destinar esse material para um processo, né, que ele vai ser encarado como uma externalidade negativa do sistema. O que é isso? Materiais inaproveitáveis que vão ser mandados para os aterros, né? A deposição pode ser uma alternativa, é uma forma de acondicionar materiais durante um período com baixo impacto ambiental, porque esses aterros, eles têm todo um sistema de controle, né, de coleta daqueles líquidos, né, de sistemas de drenagem, né, que impedem essa contaminação dos solos, das águas. Então eles são muito controlados e por isso eles são um equipamento urbano caro, né, de tanto de construir quanto de serem mantidos, né? E aí, só que se o material for tóxico ou radioativo, ele deverá ser encaminhado a áreas de deposição especializadas e credenciadas, como a gente já viu lá na aula de resíduos, né, aqueles resíduos classe D, segundo a resolução CONAMA, né, que são resíduos perigosos e resíduos altamente tóxicos, então eles não podem ser depostos da mesma forma que um resíduo comum, né, resíduo urbano comum é deposto e mandado para o aterro. Eles precisam ficar em lugares específicos, né, que tratem esse resíduo, né, final, de uma forma que ele não prolifere essa contaminação, porque ele é contaminado já. Quando a gente pensa nos materiais passíveis de reciclagem, né, os principais grupos de materiais são os metais, as cerâmicas, os polímeros sintéticos, os materiais orgânicos e os materiais compósitos. A gente vai ver aí, né, de que tipo de reciclagem que eles são passíveis, tá? Quando a gente fala nos metais, né, a gente tem aí vantagens e desvantagens, né? Então, a primeira coisa relacionada aos metais é que eles são pesados, né? Então, eles necessitam de um meio de transporte, e acho que é muito comum a gente ver aí pela Dutra, principalmente, caminhão de sucata, né? Eles precisam ser transportados, é, e esse transporte vai emitir CO2 para a atmosfera, né? Então, isso tem um impacto aí, né? Só que a quantidade de energia para fusão pode ser alta, mas mesmo assim, essa quantidade de energia para fusão, ela é inferior à energia empregada na extração da matéria-prima e em todo o processo até ele chegar a se tornar um produto, né, consumível, né? A resistência à corrosão de aço especial também é baixa, requerendo proteção à base de tratamentos químicos tóxicos ou tintas, né?
tem uma outra desvantagem aí na reciclagem de metais, que é o seguinte, né? O aço, ele é uma liga, né? De ferro e carbono e outros metais, né? Cada metal vai dar uma propriedade física, mecânica, né? Para o aço, especificamente. E aí, como o aço, ele já é essa mistura, né? Quanto mais reciclado ele for, é mais difícil de ter um controle específico, né, dessa composição do aço, de forma que se garantam as propriedades mecânicas dele, né? Então, tem aços que são mais maleáveis, tem aços que são menos maleáveis, tem aços que são mais com a superfície mais dura, né? Tem aço que ele é muito duro e ele é muito quebradiço ao mesmo tempo, né? Então isso depende da composição e quanto mais se recicla, né? Embora a reciclagem do material dos metais seja infinita mesmo, né? No aço isso é problemático por causa dessa mistura de materiais na sua própria composição. Já outros metais, por exemplo, o alumínio, né? Que é um metal puro, ele é infinitamente reciclável, né? Então, em termos de energia, é muito mais vantajoso a gente reciclar o alumínio do que a gente fazer a extração, né? Da bauxita e todo aquele processamento que gera danos ambientais imensos, né? Tanto nos locais onde se faz essa extração, quanto no processo todo, né? Que consome uma energia absurda, né? E que lança CO2 para a atmosfera e tal. Vantagens, né, na reciclagem de metais. São baratos e fáceis de reciclar em novos produtos por refusão, né? Então basta ter um alto-forno lá, né, uma fornalha gigantesca e você vai fundir esse material e pode tornar ele um novo produto, um novo material, né? O alumínio é exemplo comum de um metal bastante resistente à corrosão, que também é leve, forte e fácil de reciclar devido ao baixo ponto de fusão, que 600 graus ele já se funde, né? Então o alumínio é um exemplo. O cobre também, que é um metal que é empregado puro, ele também pode ser 100% reciclável infinitas vezes, né? Dos metais, eu acho que o mais problemático é o aço por causa da mistura mesmo. A cerâmica, né? Como que ela pode ser reciclada? Geralmente são leves e não tóxicas, né? A matéria-prima é argila para cerâmica tradicional ou óxidos puros, nitretos, carbonetos para cerâmicas avançadas, né? Elas são muito duráveis, duras, de alta temperatura e resistente à corrosão, mas também são frágeis, né? Quando a gente tem um material que é muito duro, geralmente essa dureza não é sinônimo de resistência. Ele deve ter um tipo de resistência, como o concreto é resistente à compressão, mas ele não é resistente à tração, né? Se o concreto for tracionado, ele se rompe, né? Isso caracteriza a condição de fragilidade do material, né? Ele é duro, mas ao mesmo tempo não resiste a certos esforços, né? E as cerâmicas são exatamente isso, né? Então, as cerâmicas, elas são frágeis, né? Ao mesmo tempo que são duras, né? Certos esforços têm um potencial de dano mais fácil na cerâmica, né? Cerâmicas raramente são recicladas e transformadas em novos produtos devido à necessidade de britagem, moagem e requeima, que normalmente é mais caro e requer energia do que a produção de produtos de nova matéria-prima. Mas, né, nós temos uma alternativa aí na construção civil, que é a reciclagem da cerâmica, né, dos produtos cerâmicos de uma obra, por exemplo, no próprio canteiro de obra, né, que podem ser esmagados e usados como agentes de enchimento, né, para novas superfícies ou né, vou mostrar aqui para vocês um vídeo daquela máquina, peraí, daquela máquina que eu falei para vocês que pode ser alugada, né, e que pode transformar o resíduo cerâmico da obra, né, num produto, num agregado graúdo ou miúdo que a gente pode utilizar no próprio canteiro para elementos que não sejam estruturais, tá? Eu vou passar aqui, não vou nem passar o vídeo inteiro, mas só para vocês verem como essa máquina funciona na reciclagem da cerâmica.
Bom, deu para entender como ele funciona, né? É um equipamento móvel, né? Fácil de transportar e que pode ser extremamente útil, né? Para a gente aumentar a sustentabilidade, né? E a reciclabilidade desses materiais de demolição, né? No nosso próprio canteiro de obras. Agora, os plásticos, né? Os plásticos são oriundos do petróleo, né? Então, isso por si só já é um problema ambiental bem grave, né? Um combustível fóssil, né? Uma matéria fóssil que emite alto teor de CO2 para a atmosfera durante seu beneficiamento, seu processamento, né? Inicial. Eles podem também ser feitos de material orgânico como a madeira, né? Embora o emprego desses materiais mais orgânicos seja muito mais raro, né? Nos materiais plásticos que a gente acessa e nos projetos de interiores ou mesmo de arquitetura, né? A queima do plástico gera CO2 que aumenta o efeito estufa, né? Então, a queima, ela é um tipo de reciclagem de materiais, né? Mas tem consequências ambientais sérias, né? O Teflon e o PVC não podem ser queimados porque emitem substâncias tóxicas, né? Então, olha aí, para a gente prestar atenção. Esses plásticos, né, podem ser refundidos, o Teflon e o PVC, mas eu acho que não passam incólumes dessa questão da toxicidade, né? Eles são perigosos, né? Então, se vai refundir um PVC, a gente vai aquecer o PVC. Quando o PVC é aquecido, ele emite gases tóxicos, né? Para a atmosfera, e isso pode ser muito prejudicial, né? O consumo de energia é baixo para reciclagem, né? A queima controlada com captura de gases pode ser uma alternativa. Cada polímero deve ser separado para reciclagem específica. Então, quando a gente vai reciclar o plástico, não pode misturar os tipos de plásticos, né? Cada tipo de plástico só pode ser reciclado com plásticos do mesmo tipo que ele. Então, por isso é que as cooperativas precisam fazer triagem, dos materiais, né, para destinar cada um a um tipo de reciclagem específica, né? Borracha e alguns plásticos denominados termoendurecíveis não podem ser refundidos. Nesse caso, recomenda-se a utilização para enchimento, né, assim como a cerâmica triturada, né, ou deposição em aterros credenciados, por causa da questão da toxicidade também, tá? Na reportagem que eu pus para vocês lerem, né, para depois vocês fazerem a atividade do questionário, tá evidenciando ali, né, que atualmente a questão da reciclagem dos plásticos no planeta como um todo, ela é mínima, ela não atingiu 10% da produção desse material, né? E até por questões econômicas também, né? Porque é muito barato hoje a gente produzir plástico, né? O trabalho que a reciclagem requer de limpeza, de triagem do material, de separação, de destinação, de mandar para um novo processamento todo, deixou de ser compensatório em relação ao custo de produção de um material novo, né? E aí nessa reportagem vocês vão entender por que, né, que também tudo isso acontece e as relações de forças políticas aí que estão trabalhando para que o plástico continue predominando, né, nas embalagens, nos produtos no mercado em geral, tá bom? E é uma questão muito séria que a gente precisa prestar muita atenção também. As madeiras, né? Qual é o potencial de reciclabilidade das madeiras? Elas podem ser transformadas em energia pela queima, né? Essa queima, se a madeira for pintada ou tratada com aqueles tóxicos, né, que a gente viu lá na aula de toxicidade, ela não pode ser queimada sem preparo, né? Ela só pode ser queimada em locais que tenham filtros que não deixam essa substância tóxica ser liberada para a atmosfera. De qualquer forma, vai gerar CO2, né? Mas nesse cálculo do CO2, quando a gente usa madeira de manejo florestal, né, a madeira plantada para ser transformada em produtos industriais, é, esse, o teor de CO2 na atmosfera, ele não é contabilizado com a queima dessas madeiras, por quê? Porque novas vão ser plantadas, né? Então, uma coisa anula a outra, fica no 0 a 0 essa contabilidade de emissão de CO2, né? Porque pode ser queimada, mas novas vão ser plantadas e vão de novo fixar o CO2 que foi mandado, né, para a atmosfera na queima, tá?
essas madeiras pintadas e madeiras tratadas com aquele tóxico, né, de autoclave, anticupim, antifungo, etc., elas não podem ser descartadas de qualquer maneira, né, porque durante sua decomposição, ou mesmo em contato com a água, ela libera aquela substância que é um veneno, que é altamente tóxico para o meio ambiente, para a saúde humana, e que pode contaminar solos e águas também. E por fim, né, esses materiais compósitos que eles são cada vez mais utilizados hoje, principalmente porque, né, eles são compostos de uma trama, né, como a gente está vendo aqui nessa primeira, nessa segunda imagem, uma trama, e depois a eles é acrescentado, né, como se fosse uma capa, né, a essa trama, e isso faz com que esse material se torne muito mais resistente, né? A fibra, ela tem resistência à tração, né? Enquanto o material que veda, né, ele cria uma superfície, né? Dá para forrar, dá para revestir, né? Objetos com esse tipo de material, né? Só que tem um problema que é bem sério, né? Porque a reciclagem que é passível de fazer com esse tipo de material, né? Ela é a queima, porque a gente já viu, né, tanto lá na economia circular quanto aqui na aula de reciclagem, que transformar esses materiais misturados em um novo produto é muito complicado, porque a separação desses materiais é praticamente impossível, né? Tecnicamente ela pode até ser possível, só que demanda um processo muito caro, com muito gasto de energia, e aí acaba não compensando, né? Então, o que se faz com com esse tipo de material em termos de reciclagem geralmente é a queima mesmo, se não der para reutilizar ele da forma como ele se encontra, né? Então, a gente entende também que a queima é emissora de CO2 para a atmosfera. Esses materiais, né, que são a base também de resinas plásticas, eles podem ser bastante tóxicos durante a queima. Então, lá na economia circular mesmo, né, os materiais compósitos devem ser eliminados de uso, né, porque eles vão, depois do final de sua vida útil, eles vão ser queimados ou mandados para aterro, porque não dá para reutilizar e não dá para reciclar, transformando esse material num material que possa ser utilizado novamente, né, num novo material, tá? Quando a gente vai pensar nesse caráter aí de sustentabilidade, né, essa fonte aqui, né, escalonou aí em termos de sustentabilidade, né, quais são os materiais mais passíveis, mais sustentáveis em relação à reciclagem, né? Então aqui a gente tem os metais, né? Os metais são muito passíveis de reciclagem, as cerâmicas, como a gente já viu, né? Os plásticos e as madeiras, eles têm aquele problema de toxicidade, então o índice de sustentabilidade deles pode ser bem baixo, né? E esses materiais compósitos, né, não se sabe muito bem, porque são muito variáveis, na verdade. Então não tem nem muito como estimar isso, né? Mas a reciclabilidade deles é predominantemente feita a partir da queima, né? Então existe bastante dúvida com relação a eles, né? Que tipo de materiais que a gente pode reutilizar na construção civil, né? Inclusive para os projetos de design de interiores, né? Eu separei em alguns grupos principais, né? Então, por exemplo, quando você chegar lá no lugar que você vai executar sua obra, seu projeto, você vai fazer seu projeto naquela edificação, né? Então, você vai fazer um reconhecimento do que existe ali, né? E observar se tem potencial de reuso dos materiais que já existem no local, né? E os principais deles eu trago aqui para vocês nesse slide, né? Que são, primeiro, né? As alvenarias ou fechamentos, né? Então, ó, blocos e tijolos, a gente tem que observar se dá para reutilizar. As madeiras que estão lá na construção, né? Que estão na edificação. Não precisam ser necessariamente madeiras que vão ser utilizadas para forma, para fazer concretagem, modelagem de superfícies, né? Moldagem de superfícies em loco, mas pode ser madeiras que estão lá sendo utilizadas para forro, para decoração, isso tudo tem um potencial de reuso. Placas de gesso, né? Geralmente, assim, quando você vai desmontar um forro de gesso ou uma divisória, né?
Esse gesso tem um potencial grande de ser danificado, porque é um material muito macio, né? Então ele não aguenta muito impacto, mas ele é passível de reutilização também na forma que ele se encontra lá, né? E a estrutura, principalmente, que é aquele steel frame, né? Que é empregado nessas divisórias drywall e tal, pode ser reaproveitada integralmente, né? Precisa ser adaptada, fazer alguns cortes ou ajustes ou furação, de repente, né? E ela pode ser reaproveitada, né? Janelas e portas também são passíveis de reaproveitamento no próprio canteiro, né? No próprio projeto que você venha querer fazer. Então, para isso, né, você precisa primeiro identificar o que você tem lá e pensar no seu projeto já considerando esse reuso, né? Então, se tiver, sei lá, caixilhos, né, janelas e portas que são de uma qualidade muito boa, você pode querer reaproveitar isso no próprio canteiro e já faz o projeto considerando esses elementos. Então, uma coisa que precisa ser considerada é a funcionalidade do seu projeto e a linguagem desse objeto que está lá, né? Para tornar compatível com o ambiente que você está projetando e pensar se de repente tem que fazer algum tipo de adequação, de pintura ou de, né, ajuste, né? Alguns materiais não são facilmente reaproveitáveis, como o alumínio e o PVC, que as estruturas desmontam facilmente, principalmente de caixilhos, tá? Janelas de aço e madeira em peças únicas têm grande potencial de reaproveitamento, né? Então, pegar, por exemplo, um caixilho metálico, né, daqueles de desenho antigo, assim, eu acho que isso tem um potencial tão grande de reaproveitamento, né? Ferragens também podem ser obtidas em locais que comercializem material de demolição. Então, lá em São Paulo, na Rua Alvarenga, por exemplo, tem uma loja que vende zilhões de objetos de ferragem, parece uma floresta de ferro lá, retorcido, artesanal, tudo que você imaginar tem lá, tem grade, tem escada, tem suporte, tem móvel, de tudo de ou de ferro fundido ou de aço, mas é possível que a gente possa encontrar muita coisa utilizável nos nossos projetos em lojas como essa, né? Os pisos, né? Piso de madeira e pisos elevados têm grande potencial na reutilização da estrutura e das placas. Escadas, né? Nessa loja que eu falei para vocês, tem escadas metálicas inteiras lá, né? Muito fácil de achar isso. Então, escadas metálicas inteiras retiradas de obras demolidas podem ser encontradas para aquisição. É fácil achar, né? Nessa loja da Rua Alvarenga, que é fácil de chegar também, tem tudo lá, né? Aqui em São José, em Jacareí, eu não sei se existe alguma revenda como essa, né? Mas seria o caso da gente procurar também. Escadas de madeiras inteiras são menos comum, mas é possível encontrar partes como piso e corrimão, fácil de encontrar também. Guarda-corpos ou balaustradas também são elementos passíveis de aquisição. Elementos de acabamentos de superfície ou piso. Pedras e ladrilhos podem ser reparados ou substituídos muito facilmente, inclusive, né? Tacos e outros revestimentos de madeira, né? Precisa só olhar se ele está com a espessura adequada, porque os tacos, geralmente, a manutenção de piso de taco é um polimento que se faz. Então, esse polimento, ele vai decapando esse material, né? Ele vai tornando o material cada vez menos espesso, né? Para dar aquele acabamento lisinho. E isso vai fazendo com que a peça do taco ela se torne cada vez mais fina e menos resistente, né? Mas se você observar que a espessura tá ok, dá para aproveitar esse material. Eu mesma já fiz isso, catei taco de caçamba e coloquei em obra, né? Na minha própria casa já fiz isso. Então, caçamba, né? Caçamba é um outro ambiente, assim, né? Que a gente tem que ficar sempre de olho para ver se tem coisas aproveitáveis. E muitas caçambas têm muitas coisas aproveitáveis, né? E dá para você pegar sem custo nenhum, talvez, né? Precisa ter uma vontade aí de adequar, de mexer no produto, né? Ou equipe que faça isso, né? Mas é possível. Esses tacos podem ser substituídos, né? Num ambiente, numa obra que você esteja fazendo. Lajotas e ladrilhos de obras antigas podem ser mais facilmente retirados sem dano, porque às vezes eles estão descolando mesmo. Carpetes também podem ser reutilizados, daí já acho um pouquinho polêmico, assim, né? Porque carpete é um negócio que junta ácaro, né? Precisa de um tratamento todo.
e geralmente tem dano, assim, de móvel que ficou posicionado durante muito tempo em cima, comprimiu certas partes, ou ele, né, se ficou mais ralo, né, em alguns lugares, né. Acho que essa reutilização de carpete ela tem um potencial menor, assim. Pisos vinílicos, geralmente colados, se perdem mais facilmente. Quando a gente vai utilizar um piso com essa aparência de vinílico, é melhor a gente adotar o linóleo, que ele é feito de material natural e não de PVC. Bom, a aula foi isso, e essa é a referência bibliográfica, né, se vocês quiserem consultar. E até a próxima, pessoal.